Oiê, meu nome é Sabrina BT e nós estamos no dia 142 da jornada Leia a Bíblia inteira em um ano comigo. Hoje vamos ler os últimos capítulos do livro de Esther, vamos ler o capítulo de número 8, 9 e 10. Então se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixe seu like e compartilhe essa playlist com seus amigos. Vamos ler os nossos capítulos? Então, capítulo de número 8 de Esther vai dizer assim: Naquele mesmo dia, o rei Assuero deu à rainha Esther a casa de Amã, inimigo dos judeus. E Mordecai foi trazido à presença do rei, porque Esther revelou que ele era seu parente. O rei pegou o seu anel sinete, que havia tomado de Amã, e o deu a Mordecai. E Esther pôs Mordecai por administrador na casa de Amã. Talvez algumas traduções que vocês possam estar usando possa trazer também Mardoqueu, mas é só ali essa questão de ter essa diferençazinha de nome, mas se trata da mesma pessoa, tá? Ele acaba tendo essas versões. Esther voltou a falar com o rei. Ela se lançou aos pés dele, com lágrimas lhe implorou que revogasse a maldade de Amã, o Agagita, e a trama que ele havia arquitetado contra os judeus. O rei estendeu o cedro de ouro para Esther. Então ele se levantou, pôs-se em pé diante do rei e disse: Se for do agrado do rei, se eu achei favor diante dele, se isso parecer justo aos olhos do rei, e se nisto lhe agrado, que se escreva uma ordem revogando os decretos concebidos por Amã, filho de Amedada, o Agagita, os quais ele escreveu para aniquilar os judeus que se encontravam em todas as províncias do rei. Pois como poderei ver a desgraça que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a destruição da minha parentela? Então Assuero disse à rainha Esther e ao judeu Mordecai: Eis que dei a Esther a casa de Amã, que foi pendurado numa forca, porque tinha planejado matar os judeus. E agora, em nome do rei, escrevam aos judeus que bem lhe parece e selem o documento com o anel sinete do rei, porque os decretos feitos em nome do rei, que foram selados com o anel sinete, não podem ser revogados. Então, foram chamados imediatamente os secretários do rei. Aos 23 dias do mês de Sivan, que é o terceiro mês, e segundo tudo o que Mordecai ordenou, foi redigido um decreto para os judeus, para os sátrapas, para os governantes e para os oficiais das províncias, que se estendeu da Índia até a Etiópia. 127 províncias, a cada uma no seu próprio modo de escrever, e a cada povo na sua própria língua, e também aos judeus segundo o seu próprio modo de escrever e da sua própria língua. Escreveu em seu nome do rei Assuero e se selou com o anel sinete do rei. As cartas foram enviadas por meio de mensageiros montados em ginetes criados nas estrebarias do rei. Nas cartas, o rei permitia aos judeus que cada cidade que se reunissem e se organizassem para defender a sua vida, para destruir, matar e aniquilar de vez toda e qualquer força armada do povo da província que viesse contra eles, crianças e mulheres, e que se saqueassem os seus bens no mesmo dia em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar. Uma cópia da carta que determinava a proclamação da lei em todas as províncias foi enviada a todos os povos para que os judeus se preparassem para aquele dia, para se vingarem dos seus inimigos. Os mensageiros montados em ginetes, que se usavam do serviço do rei, partiram imediatamente, impedidos pela ordem do rei, e a lei foi publicada na cidadela de Suzã. Então Mordecai saiu da presença do rei com trajes reais em azul celeste e branco, com uma grande coroa de ouro e um manto de
púrpura, e a cidade de Suzã exultou e se alegrou. Para os judeus houve felicidade, alegria, júbilo e honra. Também em cada província e em cada cidade, aonde chegava a palavra do rei, na sua ordem, havia entre os judeus alegria e júbilo, banquetes e festas. E muitos que eram dos povos da terra se tornaram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Capítulo de número 9. No dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, quando a palavra do rei e a sua ordem deveria ser executada no dia em que os inimigos dos judeus esperavam apoderar-se deles, aconteceu o contrário, pois os judeus é que se apoderaram dos que os odiavam. Nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, os judeus se reuniram para atacar aqueles que queriam destruí-los. E ninguém podia resistir-lhes, porque o terror que inspiravam caiu sobre todos aqueles povos. Todos os oficiais das províncias, os sátrapas e os governadores e os oficiais do rei auxiliavam os judeus, porque o temor de Mordecai tinha caído sobre eles. Porque Mordecai era grande na terra, na casa do rei, e a fama dele se espalhava por todas as províncias, e o seu poder ia aumentando cada vez mais. Assim, os judeus mataram todos os seus inimigos a golpes de espada, matando, destruindo e fazendo com os seus inimigos o que bem quiseram. Na cidadela de Suzã, os judeus mataram e destruíram 500 homens. Mataram também Parazadatã, Dalfon, Aspata, Porata, Adalia, Aridada, Farmasta, Arisaia, Aridai e Vaiazata, que eram os 10 filhos de Amã, filho de Amedada, o inimigo dos judeus, porém no despojo não tocaram. No mesmo dia, o rei foi informado do número de mortos na cidadela de Suzã. O rei disse a rainha Ester: na cidadela de Suzã, os judeus mataram e destruíram 500 homens e os 10 filhos de Amã. E nas demais províncias do rei, o que será que fizeram? E agora, qual é seu pedido? Peça, e lhe será dado. Você tem algum outro desejo? Será concedido? Então Ester disse: se for do agrado do rei, permita aos judeus de Suzã que também amanhã façam segundo o decreto de hoje e pendurem em forca os cadáveres dos 10 filhos de Amã. Então o rei ordenou que assim se fizesse. Um decreto foi publicado em Suzã e os cadáveres dos 10 filhos de Amã foram pendurados na forca. Os judeus de Suzã se reuniram também no dia 14 do mês de Adar e mataram 300 homens em Suzã, porém no despojo não tocaram. Também os demais judeus que viviam nas províncias do rei se reuniram e se organizaram para defender a vida e se livrar dos seus inimigos. Mataram 75.000 dos que os odiavam, porém no despojo não tocaram. Isso aconteceu no dia 13 do mês de Adar. No dia 14, descansaram e fizeram dele um dia de festa e de alegria. Mas os judeus de Suzã se reuniram nos dias 13 e 14 do mesmo mês. Descansaram no dia 15 e fizeram dele um dia de festa e de alegria. Por isso, os judeus das vilas que moram nas aldeias no campo fazem o dia 14 do mês de Adar um dia de alegria, de banquetes e de festa, e um dia em que mandam presentes uns para os outros. Mordecai escreveu essas coisas e enviou cartas a todos os judeus que moravam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que comemorassem o dia 14 do dia de Adar e o dia 15 do mesmo mês, todos os anos, como os dias em que os judeus se livraram dos seus inimigos, o mês em que a tristeza virou alegria e o luto se transformou em festa, e que estes fossem dias de festa e de alegria,
de troca de presentes e dádivas aos pobres. Assim, os judeus aceitaram como costume o que naquele tempo havia feito pela primeira vez, segundo Mordecai lhe havia ordenado por escrito. Porque Amã, filho de Amedada, o Agagita, inimigo de todos os judeus, tinha planejado destruir os judeus e tinha lançado o pur, isso é, sorte, para os assolar e destruir. Mas Ester foi falar com o rei e ele ordenou por cartas que o plano perverso de Amã, que ele tinha elaborado contra os judeus, recaísse sobre a própria cabeça dele, e que ele e os seus filhos fossem enforcados. Por isso esses dias são chamados de Purim, de nome Pur. Daí, por causa de todas as palavras daquela carta e do que testemunharam e do que lhes havia acontecido, os judeus decidiram que eles mesmos, os seus descendentes e todos os que viessem se juntar a eles, não deixariam de comemorar estes 2 dias segundo o que se havia escrito a respeito deles, no tempo marcado, todos os anos, e que estes dias seriam lembrados e comemorados geração após geração, em todas as famílias, em todas as províncias e em todas as cidades, e que estes dias de Purim jamais iriam desaparecer entre os judeus, e que a memória deles jamais se extinguiria entre os seus descendentes. Então, a rainha Ester, filha de Abiail, e o judeu Mordecai escreveram com toda a autoridade uma segunda carta para confirmar a carta de Purim. Mandaram cartas a todos os judeus às 127 províncias do reino de Assuero, com palavras amigáveis e sinceras, para confirmar esses dias de Purim que nos seus tempos determinados, como o judeu Mordecai e a rainha Ester lhe haviam ordenado, e como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si e sobre a sua descendência a respeito do jejum e do seu lamento. E o decreto de Ester estabeleceu estas particularidades de Purim e se escreveu no livro. Capítulo de número 10, que é bem curto aqui. Depois disso, o rei Assuero impôs tributos sobre a terra e sobre as terras do mar, quanto aos demais atos do seu poder e do seu valor, e ao relatório completo da grandeza de Mordecai, a quem o rei exaltou. Não está tudo escrito no livro da história dos reis da Média e da Pérsia? Pois o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus e estimado pela multidão, que seus irmãos, tendo procurado o bem-estar do seu povo e trabalhando pela prosperidade de sua nação. É isso, essa é a nossa leitura de hoje. Terminamos então o livro de Ester. Amanhã vamos começar então o livro de Jó. Comenta aqui se você está animado para esse novo livro, porque eu sei que a gente vai ter bastante coisa aí para aprender e para conversar junto também. Eu quero pedir para vocês, quero fazer um pedido, que tem um post aqui no canal, onde eu faço uma pergunta sobre quais são os dias, ou qual o dia que vocês têm preferência de que seja lançado outros vídeos semanalmente, com outros temas bíblicos, pra gente estudar, ou pra gente aí tá vendo alguma coisa mais aprofundada de algum livro da Bíblia. Então, se você puder, por favor, vai lá naquele post e comenta, ou melhor, vota, qual é o dia que você tem preferência. E é isso, agradeço muito vocês estarem aqui, um beijo da Sá e até amanhã!